Aula passada, nós vimos bastante sobre as lipoproteínas. É um assunto que todo nutricionista gosta muito de falar, trabalha muito em cima. Realmente, elas estão associadas à obesidade, a problemas cardiovasculares, a doenças crônicas não transmissíveis. Então, é um problema comum para quem atende em consultório, para quem atende em ambulatório, faz parte do nosso acompanhamento, isso daí. Então, nós já sabemos que elas são com base no seu conteúdo de lipídio, quanto maior a quantidade de lipídio, menor a sua densidade. Nós temos a lipoproteína que sai do intestino, que é o quilomicron. Se ele sai do intestino, ele está carregando o lipídio referente ao lipídio da dieta. Nós temos a lipoproteína que sai do fígado, que é o VLDL. E o VLDL, ele é relativo ao lipídio que nós sintetizamos no nosso corpo. Um lipídio que é sintetizado no nosso corpo é de um nutriente que não foi utilizado para a produção de energia ou para seu armazenamento, ou seja, o lipídio é sintetizado no nosso corpo principalmente a partir da glicose. Então, a glicose que sobrou dispara a insulina, que também vai ser o hormônio que vai favorecer a síntese de lipídio. O lipídio é sintetizado no nosso corpo, essa glicose, então, na produção do lipídio, depois nós vamos ver. Essa glicose, ela forma piruvato vai acetil. Então, esse acetil que vem da glicose, ele tem dois caminhos, gente. Então, tá, ó, glicose, 6 carbonos, via glicolítica, piruvato, acetil. Esse acetil tem dois caminhos. Ou ele entra no ciclo de Krebs para produzir energia, mas só se houver energia. Né? Se essa glicose está sobrando, não vai produzir energia. Ou ele sintetiza... são os principais aí. Mas eles vão seguir para a síntese de um novo lipídio, de um ácido graxo. Então, o ácido graxo, ele é então, essa glicose sintetiza piruvato, acetil coenzima A, acetil coenzima A vai sintetizar uma série de acetis, vai sintetizar um ácido graxo. Então, esse ácido graxo que é produzido no fígado, ele é empacotado para sair do fígado. Então, quem é o empacotamento dele é o VLDL. Ele é empacotado, sai do fígado, é distribuído, ele vai ativar a lipase lipoproteica, e aí os ácidos graxos serão, a lipase quebra o triacilglicerídeo, libera ácido graxo, e esses ácidos graxos serão utilizados pelos tecidos, ou serão capturados pelos tecidos, como tecido adiposo e tecido muscular. Eles podem ser capturados para ser utilizados na sequência, o ácido graxo, ele vai ser muito utilizado pelo tecido muscular, lembrando que no jejum, por exemplo, quando a gente está dormindo, não é? Você está em jejum, você está dormindo, porque o nível de glicose diminui, o nível de insulina diminui, a via glicolítica não está ativa nesse momento. Então, a sua principal forma de obtenção de energia durante o jejum, dormindo, não é glicose. Vocês lembram disso? É ácido graxo. Então, a minha célula precisa ter ácidos graxos para o momento do jejum. Para o momento do jejum e também para a reserva que vai acontecer no tecido adiposo. Então, eu tenho que ter esse armazenamento de ácido graxo. Ele é necessário. Eu preciso dele para o meu jejum. E dependendo da quantidade que eu armazeno, eu vou ter o tecido adiposo com uma grande quantidade de lipídio também. Estamos juntos nisso? Esse é o mapa, de uma forma geral. Então, sai o VLDL, vai distribuir, os ácidos graxos vão para os tecidos. Quando chega no final, a gente tem o VLDL bola murcha. VLDL bola murcha vai fazer uma troca aí com o HDL, ele devolve a apolipoproteínas para o HDL e recebe o colesterol. Então, a partir do momento que essa bola murcha recebe uma grande quantidade de colesterol do HDL, ele passa a ser chamado de LDL. Então, o LDL é a lipoproteína que é sintetizada na circulação, durante o processo de circulação, na circulação sanguínea, e o LDL vai levar colesterol para os tecidos. Ele vai levar o que ele tem, gente, cada um leva o que tem, não é? É o que ele tem, é isso daí, é colesterol, é o principal conteúdo do LDL, é colesterol, e aí o LDL leva o colesterol para os tecidos, o que é muito importante. Então, é aqui que a gente continua.
Aí, esse LDL ele vai ser endocitado. Lembra o que é endocitose? A célula pega, entendeu? Sonoplastia? Pega inteiro, pega esse LDL inteiro para ela. Isso é endocitose. Então, o colesterol derivado dos remanescentes quilomicra, IDL, LDL, afeta o conteúdo celular de colesterol de várias maneiras. Quando esse colesterol, principalmente aí no caso do LDL, que é o principal conteúdo, quando esse colesterol ele entra na célula, através das lipoproteínas, principalmente da LDL, o que vai acontecer? É aquele exemplo que eu dei, se você recebe um almoço pronto, não tem por que você sintetizar, não tem por que você fazer uma refeição. Então, a partir do momento que esse colesterol entra na célula, vai inibir a síntese, vai inibir a atividade da enzima e também a síntese da enzima, que é hidroximetilglutaril coenzima A redutase, aqui está faltando redutase. Lembrando que essa é a enzima que é limitante para a síntese do colesterol. Então, sempre que a gente se referir à enzima colesterol, essa enzima a gente tem que saber, é importante. Por quê? Porque tem. Porque tem. Igual quando você está numa sala, você não tem que saber o nome dos seus colegas? Tem. É a sua ferramenta de trabalho. Então, quando você estiver discutindo com a equipe, não só para você saber a conduta, mas o nome dessa enzima ela é importante. Ela limita toda a síntese de colesterol. Outra, se a célula, então, o colesterol entrou na célula e a célula tem o colesterol que ele precisa. Então, a célula vai tomar 2 caminhos. Uma, para de sintetizar colesterol, porque colesterol chegou. Outra, bacana, obrigada pelo colesterol que você me deu, mas não preciso me fornecer mais, porque agora eu já recebi. Então, o que a célula faz? Ela inibe a síntese do receptor para o LDL. Não é? O seu amigo chegou na sua casa levando uma refeição, você agradece, pega a refeição e põe uma placa na porta. Olha, não precisa trazer mais, eu já recebi a minha refeição de hoje. Amanhã, quem sabe, não é porque você vai ser gentil. Outra, se não existe necessidade imediata de colesterol para função estrutural ou para síntese de substâncias derivadas, ele é esterificado e armazenado. Ou seja, então a célula também armazena uma certa quantidade de colesterol. Esse é o controle do colesterol. Ou seja, ele é muito bem controlado. Ele é controlado pelo que a célula sintetiza e ele é controlado pelo que entra. Então, vejam, eu tenho aqui uma interferência na enzima e eu tenho uma interferência no receptor. Luciana, então a célula tem um receptor para LDL? Tem. Ela tem um receptor para LDL. Mas e se o receptor não está funcionando? Esse aqui é o problema. Porque o que pode acontecer aqui de problema? Quais são os problemas que isso aqui pode acontecer? Um problema que pode acontecer é a célula sintetizar colesterol, receber o colesterol e não conseguir inibir a enzima. A enzima continua produzindo. São erros de controle. Erro do controle da enzima e o receptor também não funcionar. Ou seja, eu vou ter atenção para esse ponto, hein? Atenção para o ponto número 2. Qual que é o grande objetivo disso? O que é o grande objetivo disso? Se eu tenho uma grande produção de colesterol aqui, esse colesterol, ele vai ser fornecido para o HDL, atenção que eu vou fechar isso, eu tenho uma grande produção de colesterol aqui, sobrou colesterol. O HDL, ele vai pegar esse colesterol, já falei sobre isso, esse se chama transporte reverso. Então, o HDL pega o colesterol que sobra, lembram que ele vai fazer, aí o HDL, ele está cheio de colesterol, ele vai fazer a troca com o IDL lá, o intermediário, lembra? Aí o HDL dá colesterol para o IDL e nesse momento é formado o LDL. Então, lembram disso, gente, o colesterol que está dentro do LDL é o colesterol que sobrou também do restante do corpo. Aí o LDL pega e leva para as células. Então, se o corpo está todo funcionando muito bem, as nossas células têm receptores, aí o LDL está lá circulando, ele se liga no receptor da célula e entra.
por endocitose. Na hora que ele entra, a célula para de sintetizar e usa o que entrou. Qual que é o problema disso daí? O LDL, na hora que ele está circulando, ele tenta entrar na célula, ou seja, o corpo tem colesterol sobrando, colesterol que sobrou de produção de outros lugares. Aí o LDL tenta entrar na célula, mas a célula é cega, surda e muda. A célula não vê, o receptor dela não funciona. Então, o que vai acontecer? Esse LDL vai entrar na célula? Esse LDL não entra na célula, ou seja, ele continua circulando, e o que a célula faz? Vai sintetizar mais colesterol. Então, aqui eu tenho um aumento da síntese de colesterol sem ter necessidade. É igual alguém chegar na sua casa com o almoço pronto, você não deixa entrar e vai fazer almoço. Exatamente isso. E o problema é que esse LDL continua circulando. E mais colesterol, porque aí vai sobrar colesterol dessa célula, vai passar para o HDL, vai produzir mais LDL. Então, com isso daí, a hidroximetilglutaril coenzima A redutase vai continuar trabalhando. Entenderam? E mais LDL sendo produzido. Então, vejam que vocês percebem que o problema aí no aumento da síntese de colesterol não está associado com a ingestão de colesterol? Tá claro isso? A pessoa pode não comer colesterol nenhum. Pode não comer colesterol nenhum. Mas o colesterol dela vai se elevar. Por quê? Porque os receptores para LDL não estão funcionando. Porque o controle da enzima limitante também não está funcionando. Tá claro isso? E o colesterol, ele é produzido a partir de acetil. Então, o colesterol é produzido a partir do acetil, que vem da glicose, a partir do acetil, que vem do ácido graxo, a partir do acetil, que vem do aminoácido. O colesterol é produzido a partir de 2 carboninhos, que são os 2 carbonos mais fartos no nosso corpo. Fala. Nesse caso, que a pessoa não ingere essas quantidades de colesterol, igual você disse. Aí, qual que é a conduta tomada? Toma algum fármaco que age inibindo isso? Exatamente. Aí, os fármacos, o que eles fazem? Eles atuam sobre a hidroximetilglutaril coenzima A redutase, por inibição. Entendi, obrigada. Tá? Porque não vai adiantar, ele pode comer papel, gente. Ele sintetiza acetil a partir das próprias proteínas, ele sintetiza acetil a partir da glicose. Então, vejam que o maior problema do controle de colesterol, ele é receptor. Aí, nesse receptor e ativação da enzima. Não faz lembrar um pouco diabetes? É receptor. Então, tenham muita clareza disso, pelo amor de Deus, tá? É receptor. Aí, esse LDL não entra. Se esse LDL não entra, eu estava aqui mexendo as mãos e a minha mão aqui embaixo do computador. Se esse LDL não entra, ele vai ficar circulando. O problema é que esse LDL circulando, ele vai circular por caminhos obscuros. Ah, tá faltando o HDL. Qual que é o metabolismo do HDL? Ele é produzido, ele é secretado diretamente no sangue, fígado e intestino. Então, o HDL é uma lipoproteína que é produzida no fígado e intestino. Ele age como reservatório de apolipoproteínas, lembrando que é ele que entrega a ApoC2 e a ApoE para o VLDL e para o quilomicra. E eles são aceptores. Vocês estão vendo o slide? Então? Sim, estamos sim. Ótimo, obrigada. E eles são aceptores de colesterol não esterificado, ou seja, ele pega, que é o chamado de transporte reverso. Aí, quando o colesterol é captado pelo HDL, ele é imediatamente esterificado, e aí ele vai adquirindo a forma HDL3, HDL2, ou seja, o HDL pega, ele é o aceptor, isso é igual um jogo de vôlei, sabe? Que um pega e o outro levanta, o HDL pega o colesterol que está sobrando, porque isso aqui é o bacana,
É esse aproveitamento. Existe uma reciclagem aí, para que não, justamente que não sobre. E essa reciclagem, ela funciona muito bem na maioria de nós. O aumento do nível de LDL é exceção, é doença, é um descontrole em receptor e na enzima. Mas, enfim, o HDL pega o colesterol que está sobrando, passa para produzir o LDL, e o LDL leva para as células que precisariam. As células englobam o LDL, utilizam o colesterol, que alguma já produziu e que sobrou, e aí ela não sintetiza. Isso funcionando normal, é simples assim, tá? Faz o transporte reverso de colesterol, como nós já falamos. E aqui, LDL, isso daqui, quando a gente fala de aterosclerose, isso daqui é o princípio da coisa. Porque eu mesma, eu achava isso, vocês devem começar assim, as pessoas, você achava tanta coisa louca, achava, acho que ainda tem muita coisa que eu ainda continuo achando. Eu achava assim, a gente comia muita gordura, e era essa gordura que se acumulava no endotélio e entupia os vasos. Erro crasso, não é isso. Lembrando, o LDL está circulando. Ele está circulando lá. E ele vai ser endocitado. Quando ele não é endocitado, ele circula mais tempo do que o necessário, ok? Ele vai tentar entrar em alguma célula, até que o receptor funcione. Enquanto os receptores não funcionam, ele está lá circulando, ele está lá de bobeira. Acontece que aí é que eu falo que o LDL é a grande vítima. Porque enquanto ele está lá circulando, é um ambiente riquíssimo em oxigênio, que é o sangue. Ele vai ser oxidado. Então, o problema não é o LDL. Olha, o problema é o LDL. Aqui, vamos considerar que o LDL normal, ele tem essa forma de estrela. Ele tem essa característica, ele tem esses receptores, ele tem esse formato. Esse é o LDL inteiro, que tem um colesterol, que está funcionando bem. Acontece que esse LDL, ele pode ser oxidado pela ação de superóxido, óxido nítrico, peróxido de hidrogênio e outros elementos oxidantes. É um meio. Superóxido é produzido no processo de respiração. Óxido nítrico tem relação com todo o metabolismo aí de vasoconstrição, enfim, são elementos que são encontrados, assim, são comuns no nosso corpo. Esses elementos, esses compostos reativos e radicais livres, que o peróxido de hidrogênio não é um radical livre, tá? Peróxido de hidrogênio é uma estrutura reativa. Enfim, esses elementos atacam o LDL. Lembra que eu falei que o LDL está circulando por uma rua obscura, que é a circulação sanguínea? Ele ataca. No que, depois eu falo como ele pode ser protegido. No que ele ataca, ele forma o LDL-OX, que é chamado de LDL oxidado. Existem kits para a gente avaliar a quantidade de LDL-OX, porque não tem problema, eu tenho meu LDL, está alto, não tem problema nenhum. O problema não é o LDL, o problema é o LDL oxidado. A questão é que quando a pessoa tem um LDL alto, a chance de que parte dele se oxide é muito grande. Então, olha o que vai acontecer com esse LDL oxidado. Os macrófagos, olha, em resposta a um dano do endotélio, ao menos em parte, os monócitos... Não, cadê? Começa aqui, ó. Isso aqui é outro papo. Receptores de alta afinidade para LDL têm suas expressões quando a célula possui colesterol eficiente. O problema é o seguinte, é a formação, vou explicar aqui do meu jeito. O problema é a formação de células espumosas na circulação. Vocês já ouviram falar dessas células espumosas? O problema é a célula espumosa, é a formação de células espumosas pelos macrófagos. Os macrófagos, vejam, ele tem receptor para o LDL. Olha aqui, a estrelinha. Então, os macrófagos, eles controlam a quantidade de LDL que entra. Belezinha, bonitinho. Ele faz o dever de casa bonitinho. Acontece que os macrófagos, eles só conseguem controlar o LDL estrela, o LDL que está inteiro, o LDL que não está oxidado.
O LDL oxidado entra livremente na célula. O macrófago não consegue controlar a entrada do LDL oxidado. E aí esse macrófago vai, entendeu, sonoplastia? Esse macrófago, ele vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho, formando as células espumosas. Removedor debaixo do tararam, formando as células espumosas. O que essas células espumosas vão acontecer? Vejam que elas têm um tamanho maior do que é o normal, elas têm uma alteração da sua superfície, são células alteradas. As células espumosas são células doentes. Essas células doentes estão na circulação sanguínea e elas aderem no endotélio. Endotélio aqui é a parte de dentro do vaso. Quando essas células espumosas, elas aderem ao endotélio, elas vão causando um dano, um estímulo. Elas vão causando uma lesão nesse endotélio. E em resposta à lesão da célula espumosa, nós teremos uma proliferação celular. Olha, em resposta ao dano do endotélio, causado ao menos em parte pela LDL oxidada, os monócitos aderem às células endoteliais e movem-se. Aqui, olha, aí vem os monócitos que vão aderir aqui, aí consome um excesso os macrófagos de lipoproteína oxidada, aí as células espumosas, olha aqui, as células espumosas acumulam-se, liberando fator de crescimento, e ainda tem isso, e citocinas inflamatórias. E aí nós temos um processo de multiplicação celular. Então, as células musculares, olha, do endotélio, isso aqui são células musculares, as células musculares lisas da camada média para a íntima proliferam produzindo colágeno e captando lipídio, lá proliferam produzindo colágeno e captando lipídio, tornando-se potencialmente células espumosas. O negócio é o seguinte, gente, formou célula espumosa, a célula espumosa adere ali. Quando a célula adere, ela causa um dano. Esse dano é um processo inflamatório. Nesse processo inflamatório, aí vai ter uma migração de monócitos. No processo inflamatório, eu tenho um estímulo à cicatrização. No processo inflamatório, eu tenho uma liberação de citocinas. Todos esses fatores juntos, eu tenho uma diminuição da luz do endotélio vascular. Então, aí quando a gente fala de ter, o sangue que passaria antes, por esse tamanho de luz, a luz do endotélio foi diminuída. Olha só a brechinha que ele vai ter para passar. Então, isso daqui para causar, meu Deus, vai causar uma estenose, vai causar uma isquemia, vai causar uma dificuldade de passar o sangue. Dependendo do local, o sistema nervoso pode causar um dano muito grave. Entenderam isso? O problema, quando a gente fala desse entupimento, entre aspas, porque eu acho horroroso essa palavra, né? Mas que às vezes as pessoas falam assim, eu tô com uma veia entupida, tô com uma artéria entupida, eu vou ter que fazer um cateterismo, vou ter que fazer isso e aquilo. O problema da aterosclerose é esse. O problema da aterosclerose não é a gordura que se deposita ali. O problema da aterosclerose, ela está associada ao LDL, sim, mas é o LDL vítima, o LDL que foi oxidado. Então, como nutricionista, o LDL que foi oxidado e que está causando dano a esse endotélio. Aí que vem os problemas que depois vocês vão ver lá em dietoterapia. Normalmente, esses danos estão associados a quais outros problemas? Normalmente, quem tem esse tipo de problema também tem hipertensão. A hipertensão vai aumentar a pressão ali, vai causar como é que eu vou falar? Vocês viram isso daí em fisiologia? Tem a ver com a resistência. A hipertensão também, por si só, causa lesão, favorece essa lesão no endotélio. Então, eu já tenho células espumosas causando lesão, eu tenho uma hipertensão causando lesão no endotélio, e eu muitas vezes tenho diabetes,
que tem a glicose alta e também causando lesão nesse endotélio. Ou seja, o endotélio está lascado. Tanta lesão nesse endotélio nós temos, para quando nós falamos de lesão, nós associamos com processo inflamatório. Lesão no endotélio, processo inflamatório, multiplicação, liberação de citocinas e a diminuição da luz desse endotélio. Tudo bem? Esse é o problema da elevação do LDL. Ah, mas a pessoa que tem LDL alto, ele vai ter uma isquemia, ele terá uma alteração, ele terá células espumosas em grande quantidade? Não necessariamente, porque o problema, aí vamos entender o metabolismo, entendendo para desenvolver. O problema é a presença do LDL? Não, o problema é a presença do LDL oxidado. Então, se você tem um indivíduo, seu paciente, ele tem um LDL alto, tem que investigar por quê. Se ele realmente tem um LDL alto, ele vai ter que tomar medicação para isso daí, provavelmente. Luciana. Oi. Como que esse LDL é oxidado? Pois é, vou falar disso agora. Então, se a pessoa tem esse LDL alto, tem chance dele ser oxidado. Tem. Por quê? Quando nós respiramos. Porque, por isso, gente, que respirar é perigoso. Respirar é perigosíssimo. Você está respirando? Se você está respirando, eu falo duas coisas que você está fazendo. Primeiro, você está atacando o seu corpo, você está produzindo radicais livres na mitocôndria. Segundo, você é um poluidor. Que absurdo. Você está eliminando CO2 para a atmosfera pelos ácidos graxos, pela glicose e pelos aminoácidos, tá bom? Então, eu tenho isso para falar para você. Você é um poluidor. E no processo de respiração da cadeia de transporte de elétrons, vai gerar superóxido. Aí é que vem esse superóxido, ele vai atacar o LDL, ele tá assim, ó, nhaca, sabe aquele bicho do come-come? Duas coisas aí, é bom que não tenha muito LDL dando bobeira, como também você não deve dar bobeira de circular numa rua à noite sozinho por muito tempo. Você pode até daqui para ali, para casa do seu colega correndo, dependendo do lugar que é perigoso. Mas você não vai ficar dando voltinhas no bairro, num lugar que é perigoso. Esse é o problema do LDL alto, ele fica dando voltinhas no bairro perigoso. Ou, então, controle do nível do LDL, ou, já que ele está alto, então vamos protegê-lo. Como que a gente pode proteger esse LDL? Atividade antioxidante. No nosso corpo, nós temos dois sistemas antioxidantes. Dois. O sistema enzimático e o sistema químico. O sistema enzimático é o quê? É o sistema da glutationa peroxidase, da superóxido dismutase. Nós temos a catalase, que pega o peróxido, a superóxido dismutase, aí, que vai pegar o superóxido. Então, nós temos um sistema enzimático para isso daí. Quando nós falamos enzima, nós estamos nos referindo a proteínas. Então, o indivíduo tem que ter uma boa alimentação para ter condição de fazer todas essas sínteses. Quando nós falamos em proteína, em síntese de proteína, estou me referindo à vitamina B6, a piridoxina. Então, eu tenho que ter meu sistema, minhas vitaminas. Ah, mas eu ouvi falar que é B1. Não, não é só B1, não é só B6, é o pacote, eu tenho que ter tudo funcionando. A vitamina que é associada ao metabolismo de proteínas é a piridoxina. Tanto que a forma ativa é a piridoxamina, que carrega os grupos amina. Então, eu tenho que ter aí vitamina B6, eu tenho que ter uma alimentação adequada. Tem alguns artigos aí entre nossas atividades funcionais que podem aumentar a atividade dessas enzimas, etc. e tal, tá bom? Não decorem atividades funcionais dos alimentos, entendam e decorem, aí tem que decorar como que funciona, para você saber o que você mobiliza. Então, ó, eu falei da parte enzimática. Isso funciona no nosso corpo, graças a Deus. Além da parte enzimática, eu tenho a parte química, que são os antioxidantes.
Para começar, eu tenho algumas vitaminas que atuam não só como vitaminas, como vitamina C atua como antioxidante. Vitamina E atua como antioxidante. E eu tenho alguns elementos, como, por exemplo, os flavonoides, os polifenóis, os carotenoides, principalmente aí os polifenóis. Por quê? Porque eles estabilizam, polifenol, ele tem um grupo fenólico, ele estabiliza. Então, se você está acompanhando o seu paciente e ele tem uma história de ter uma LDL alta, porque ele tem um problema de receptor, porque a hidroximetilglutaril dele não é bem afinada, vocês estão acompanhando? O que eu posso indicar para ele? Eu tirar colesterol da dieta dele, pouca diferença faz, porque pouco colesterol vem da dieta, tá ok? O colesterol não é sintetizado somente a partir de gordura, o colesterol é sintetizado a partir da gordura, do carboidrato e da proteína. Então, a não ser que eu deixe o indivíduo sem comer. Mas ele também vai utilizar a massa magra dele, ou seja, nem sem comer vai interferir. Ele vai continuar sintetizando colesterol. Já que não tem como eu ir contra, eu me junto a ele. O que é importante? É eu salvar o LDL que foi produzido. Aí vem trabalhar com antioxidantes, que aí vem o vinho, que aí vem a uva, que aí vem o feijão, que aí vem a dieta colorida, que aí vem os legumes, tem todo esse aparato aí, hein, Andréia? Todo esse aparato aí. Ok, gente? Às vezes eu não consigo impedir que o LDL seja produzido, mas eu posso proteger esse LDL. E aí é uma coisa muito legal quando você trabalha com uma equipe de você sustentar isso. Olha, o LDL ele vai ser produzido por causa disso, ele vai continuar sendo produzido porque tem uma alteração de receptor, porque tem uma alteração da HMG, redutase. Então, o meu tratamento será com base em antioxidante. Eu vou proteger o seu LDL. É nada mais, nada menos que você dar guarda-costas para ele. Ele tem que ficar, esse é o trabalho dele, o receptor não funciona, ele vai ficar circulando. Então, põe um guarda-costas para ele. Os antioxidantes, eles são nada mais, nada menos do que os guarda-costas, que é isso aqui, ó. Vitamina E, ácido ascórbico, beta-caroteno, outros antioxidantes. Vários. Aqui, inclusive, a gente trabalha com eles lá no nosso laboratório, que são os polifenóis. Chás, sucos, casca de feijão, enfim. Vários elementos. Isso daqui é que vai ser muito importante. Tá? São esses antioxidantes que vão impedir que esse LDL lindo se torne oxidado. Ele vai impedir que isso aconteça e vai impedir que isso aconteça. Tá claro? Então, veja, isso daqui impede, ó, é o único ponto negativo em todo esse slide está associado aos antioxidantes. Tá claro isso, gente? Oi? Claro? Sim, Luciana, ficou sim. Bom, então agora vamos falar como que nós obtemos energia. Ou seja, energia, quando eu falo energia, obrigada pelo retorno. Quando eu falo energia, eu estou me referindo à energia química, que é o ATP. Em que momento que... Aí eu repito isso. Em que momento, gente, que eu vou utilizar lipídio para produzir energia? Eu queria que vocês acostumassem a desenvolver o raciocínio metabólico, que vocês não ficassem no decoreba, porque o decoreba passa. O entendimento baseado em conteúdo fica. Em que momento
que nós vamos utilizar a energia vinda dos lipídios? Jejum ou estado alimentado? Jejum. Jejum. No estado alimentado, eu vou produzir energia a partir de quem? Glicose. Da glicose. A glicose pelos glúteos, a glicose entra e vai disparar a via glicolítica, atividade da insulina, em que todas as enzimas estarão desfosforiladas. Estado de jejum, glucagon, as enzimas estarão fosforiladas, via glicolítica está bloqueada, e agora eu utilizo os lipídios. Então, lembrem disso. No jejum, as pessoas acham demais isso. Eu no jejum, estou dormindo, eu vou utilizar o meu glicogênio. Você vai até utilizar um pouco do seu glicogênio mesmo, portanto que a sua glicemia se mantém. Não é assim, não existe isso em metabolismo. Agora eu estou utilizando gordura. Agora eu estou utilizando glicose. Eu achava que é isso, sabe? Virava, agora é isso, agora é isso. Não, não é assim. Eu continuo até mobilizando um pouco do glicogênio, eu vou entrar em neoglicogênese na medida aí do que eu preciso, porque eu tenho que manter a minha glicemia, que vai ser usada para o sistema nervoso central. Mas essa glicose, ela vai para o sistema nervoso central. Eritrócitos, hepatócitos, enfim, células que não dependem de insulina. Então, é o controle para eu continuar viva. Então, eu até gasto um pouco do meu glicogênio para manter a minha glicemia, ok? Mas eu dormindo, eu em jejum, eu vou utilizar lipídio, ok? Eu vou utilizar lipídio para tecido adiposo e tecido muscular. Tanto que tecido adiposo e tecido muscular, nesse momento, ele nem recebe glicose no jejum. Porque se o tecido adiposo e o tecido muscular recebessem glicose no jejum, ele acabaria com a minha glicemia. Então, é um momento de escassez. Eu tenho que administrar os recursos, não é? Igual você está em época final do mês. Sua mesada já chegou há um tempão. Agora não é hora que você vai gastar dinheiro ou participar das vaquinhas, sei lá o quê. Agora é hora de você poupar. Então, essa glicose, esse dinheiro vai ser utilizado para um fim nobre, ele vai ficar lá guardado. Ok? Então, jejum, lipídio. E como que eu utilizo esse lipídio? Por isso é que todo nutricionista, quando alguém chega obeso para você, e aí a pessoa quer assim, eu quero fazer um regime, eu quero emagrecer, não é? A tia fala assim, minha sobrinha, você faz nutricionismo? Você faz nutricionismo inteligente, faz nutricionismo, sempre soube que você ia me ajudar. Pois é, o que eu preciso para emagrecer? Aí, de cara, você já sabe o que você vai fazer? É diminuir a ingestão dela. É aquela tia que faz aquela comida maravilhosa, sabe? Que faz aquela feijoada, que come sem parar, que faz bolo. Ela está recebendo uma quantidade grande de nutrientes. Se você falar assim, tia, nós vamos fazer um regime. Quando a gente fala em regime, você está falando em diminuir oferta, ok? Você está colocando a sua tia diminuindo a insulina e aumentando o glucagon. Nessa hora que você está diminuindo a insulina e aumentando o glucagon da sua tia, o que você espera que faça? O que a sua tia te pediu? Para emagrecer. Ela pediu para emagrecer. Atende o pedido da sua tia que você vai ganhar um bom presente de Natal, tá? Ela não quer emagrecer, então você quer diminuir o que da sua tia? Tecido adiposo. O tecido adiposo. Então, quando você põe um regime, você diminui a insulina, aumenta a glucagon, e aí você quer que ela mobilize lipídio. Olha, a palavra mobilizar é um verbo importante para vocês. Vai mobilizar lipídio do tecido adiposo pela lipase, hormônio sensível. Olha a lipase, hormônio sensível aí. Lipase, hormônio sensível, é porque está sensível a qual hormônio? Qual hormônio?
Qual hormônio aí que você espera que prepondere na sua tia? Glucagon? O glucagon. Você não quer que a sua tia emagreça? Sim. Glucagon subiu, glucagon vai ativar a lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível, lá no tecido adiposo, lipase o que que faz? Quebra lipídios. E produz? Ácidos graxos livres. Ácidos graxos livres. Esses ácidos graxos livres vão sair do tecido adiposo. Eles podem circular sozinhos na circulação? Não, por lipoproteínas. Mas qual que é a lipoproteína que sai do tecido adiposo? Albumina? Qual que é a lipoproteína? Ellen? Albumina? Albumina é lipoproteína? Não. Não. Então, quem que está errado aí? A sua resposta ou a minha pergunta? Você acha que é a sua resposta? Por que você acha que é a sua resposta, menina? O que está errado aí? A sua resposta ou a minha pergunta? A sua pergunta. Muito bem. Segurança, você respondeu certo. Albumina é lipoproteína? Albumina é uma proteína, é uma proteína de transporte. A albumina é uma proteína de transporte importantíssima. A albumina transporta tudo, gente. A albumina transporta fármaco, a albumina transporta bilirrubina, a albumina transporta ácido graxo. A albumina, ele é o transportador, tá? É o delivery, é o motoboy, tá? É assim, albumina, please, sabe? Isso é albumina. Então, quando a lipase hormônio sensível lá da sua tia, então quando você quer, o que você está querendo, o que você deseja para sua tia que ela emagreça? Mas eu contando caso assim, eu não termino essa aula hoje, é nunca. Você quer que a sua tia emagreça, ok? Eu coloquei até essa pergunta lá. Se você quer que a sua tia emagreça, qual é a enzima que você fala assim? Vai lá, estou torcendo para que você funcione. Qual que é a enzima que todo nutricionista devia acender uma vela para ela? Lipase hormônio sensível. Lipase hormônio sensível. Aí o que o paciente chega, aí eles vão com as fitinhas, né? Nossa, você perdeu tantos centímetros, nossa, você perdeu tanto de peso. Aí o seu paciente fala assim, nossa, doutora, muito obrigada. Você fala assim, agradeça a lipase hormônio sensível. Entenderam? Todo mundo junto? Então, a lipase hormônio sensível no glucagon, diminuição da atividade da insulina, jejum, libera ácidos graxos. Esse ácido graxo será oxidado pela beta-oxidação. Então, vejam, isso vai acontecer no jejum, em maior ou menor intensidade. Por isso a loucura dessas dietas sem carboidrato, sabe? Que a pessoa fica o tempo todo, isso eu acho um absurdo, é um perigo danado. Indo aqui. Então, vamos lá, insulina, adrenalina. Aqui está dando um exemplo da adrenalina. Olha, liberando, produzindo AMP cíclico, mas aqui também nós temos o glucagon. Aí vai ativar as proteínas quinases, lembram que é aquele caso assim de você entra na célula, você encontra as enzimas fosforiladas. É a ação do glucagon ou da adrenalina por meio de AMP cíclico. Então, aí nós temos que a lipase hormônio sensível, ela pode estar ativa ou inativa. Em que momento, então, que a lipase hormônio sensível estará ativa? Se ela é ativada no jejum, quando ela tem um fósforo. Lembram disso?
Isso aqui eu falo toda a aula, não é? Glucagon, proteínas quinases que vão fosforilar. Então, a lipase, como essa enzima, é uma enzima que estará ativa pela ação do glucagon. Ou seja, ela estará ativa quando ela estiver fosforilada. O contrário disso, as enzimas da via glicolítica. Momento do glucagon, lembram disso, gente? Momento do glucagon, todas as enzimas estarão fosforiladas. Algumas ativas, algumas fosforiladas ficarão ativas e algumas fosforiladas ficarão inativas. A lipase hormônio sensível ficará ativa, porque agora vou mobilizar lipídio. As enzimas da via glicolítica no jejum estarão inativas, porque no jejum eu não mexo com via glicolítica, eu não uso glicose como fonte de energia. Então, mobilização de lipídio, a lipase hormônio sensível, lipases específicas removem os ácidos graxos, a lipase sensível hormônio, a lipase hormônio sensível, fosforilada, está aqui. Aí os ácidos graxos das lipases hormônios sensíveis. Eles movem-se através da membrana celular dos adipócitos, eles saem dos adipócitos, então vejam que essa quebra é dentro do adipócito. E imediatamente se ligam à albumina sérica do plasma. Ó, lógico, gente, está liberando o que está dentro, né? Onde que tá o triacilglicerol? Está dentro do adipócito. Aí, ali dentro do adipócito, a lipase hormônio sensível atua, quebra, libera ácido graxo, o ácido graxo sai da célula. Ácido graxo entrar e sair é muito fácil, porque é membrana lipídica. Ele só não circula sozinho, não é? Porque ele é uma gordura. Aí ele vai circular junto com a albumina. É seguida de uma... E aí, ele sai do tecido adiposo e aí ele vai ser captado rapidamente por outros tecidos. Então, o que você quer que a sua tia faça? Que aí você vai só falar para sua tia. Também é uma coisa importante isso. Isso aqui também é uma coisa importante. Você quer, primeiro, que ela fique em jejum. Fique em jejum, diminua a ingestão para aumentar o glucagon. Agora, quanto que... Aí isso é importantíssimo. Quanto de tecido adiposo, quanto de ácido graxo que vai sair do tecido adiposo? Vai sair a quantidade de ácido graxo do tecido adiposo e esse ácido graxo será consumido pelo corpo e vai virar CO2. Você lembra que no final das contas o objetivo é oxidar. Concordam com isso? O objetivo é sai ácido graxo, oxida e sai aqui. Essa é a forma, gente, de tirar ácido graxo do nosso corpo. Você não elimina ácido graxo pelas fezes, você não vai eliminar ácido graxo pela urina. Como que você elimina ácido graxo, que eu já falei? Pelo nariz. Você elimina ácido graxo pelo nariz. Então, esse ácido graxo ele tem que ser oxidado. Agora, se a sua tia vai oxidar mais ou menos, vai depender de quê? Do seu desejo? A sua tia quer simplesmente ir para a praia e colocar um biquíni da Barbie esse ano. Ela resolveu. Só pelo desejo ela vai colocar um biquíni da Barbie? Não. Não é? Milagres. Esse é um milagre inalcançável, até porque nem tem santo para fazer isso, né? Porque ele não vai se ocupar em fazer isso. Olha, nós já sabemos que a eliminação de ácido graxo é pelo nariz. Aí alguém pega só esse pedaço aí e fala que eliminação, aí a pessoa vai achar que melecas, quanto mais meleca, mais ácido graxo tem, né? Não, vocês entenderam a eliminação de ácido graxo pelo nariz? Como assim? O que significa falar que a gente elimina gordura pelo nariz? Porque os ácidos graxos precisam ser oxidados para ser liberados pela respiração. CO2, não é? Não tem nada a ver com meleca, isso. Mas para ela eliminar mais ou menos, o que ela precisa? O que você sugere para sua tia fazer, além de comer menos?
Jejum. O quê? Jejum. Tá, comer menos, jejum, não precisa ser um jejumzão, né? Porque daí ela não vai aguentar, daí a pouquinho ela vai comer uma panela de macarrão, pelo menos algum jejumzinho, de forma que ela eleve o glucagon dela. Então, agora a gente já fala de glucagon. Mas a quantidade de ácido graxo que ela vai oxidar será relativa a quê? A demanda metabólica dela. Isso. Então, o que você sugere para sua tia fazer? Que ela aumente a demanda metabólica, por exemplo, com atividade física. Fala para ela pular corda. Isso. Fazer faxina, fazer atividade física. Chama ela para limpar a sua casa também. Fala assim, tia, meu banheiro gasta um ATP. Gasto de ATP. Exatamente. Então, olha, eu mobilizo o ácido graxo e o gasto meu de ácido graxo vai ser relativo à quantidade de energia que eu precisar, ok? Não tem mistério isso. Não tem mistério. Para emagrecer, você tem que mobilizar e você tem que gastar. Aliás, você só mobiliza se você gasta. Se sua tia para comer pouquinho, mas ficar dormindo o dia inteiro, ela vai gastar o mínimo necessário para as atividades metabólicas, mas serão praticamente basais. Entenderam isso? Então, agora nós estamos falando de produção de energia. Então, eles constituem uma fração metabólica mais ativa. Aí, então, esse ácido graxo, ele vai ser capturado, ele vai ser por todas as células que utilizam ácidos graxos. Vejam que as células que utilizam ácidos graxos são as células que vão fazer a beta-oxidação, já estou adiantando, beta-oxidação, produzir acetil. Onde que o acetil é oxidado? Qual que é o ciclo que oxida acetil? Gente, ciclo que oxida acetil. E que vai fazer com que esse acetil vire CO2? Ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs funciona onde? Em que organela? Mitocôndria. Dentro da mitocôndria. Então, as minhas células têm que ter mitocôndria para fazer isso daí. Por exemplo, hemácias não têm mitocôndrias, hemácias não podem utilizar ácidos graxos, hemácias só vão utilizar glicose. Por isso é que mesmo no jejum as suas hemácias funcionam, porque você mantém uma glicemia. Mas tecido adiposo e tecido muscular, principalmente tecido muscular aí que serão os ativos, terão uma grande quantidade de mitocôndria. E por isso, quando eu falo de mitocôndria, quando eu falo de oxidação, o que esse tecido muscular precisa receber? Oxigênio. Porque depois vai ser lá na cadeia de transporte de elétrons também na mitocôndria, que o Fa de H2 e o Na de H vai produzir ATP. Vocês estão percebendo que eu estou fechando a nossa matéria? Estou costurando? Então, em que consiste a beta-oxidação? A beta-oxidação é o nome que se dá à quebra do ácido graxo. Acontece na mitocôndria, ou seja, o ácido graxo ele tem que entrar na mitocôndria. Quando ele entra na mitocôndria, ele é quebrado em acetil e lá mesmo acontece o ciclo de Krebs. Fragmentos de 2 carbonos, então, a beta-oxidação é partir de 2 em 2. Tá. Quando a gente fala em beta-oxidação, parece até que você escuta o tá. Um ácido graxo, então, que tem 18 carbonos, ele vai produzir quantos acetis? Ele vai produzir 9 acetis. Ou seja, serão 9 voltas no ciclo de Krebs. Removidos do terminal acetil, produzindo acetil com a enzima A, vai produzir NADH e FADH2 durante o processo de quebra. Então, só a quebra, só na beta-oxidação, eu já tenho produção de NADH. Tá? O ácido graxo, ele entra na célula. Quando ele entra na célula, ele recebe
essa coenzima A. Alguém lembra aqui que essa coenzima A, ela é uma vitamina? O que eu tenho nessa coenzima A? Alguém lembra que vitamina que é? Ácido pantotênico. Nossa, Luciana, mas ácido pantotênico, ele é importante, parece aquelas vitaminas que são, assim, tão bobonas, né? Na verdade, todos são, por isso que são nutrientes, porque a falta deles vai causar uma deficiência. Todo acetil, esse aqui eu tenho um ácido graxo enorme, eu posso ter um ácido graxo aqui de 18 carbonos. Todo ácido ou qualquer outro, todo ácido graxo, quando ele chega na célula, ele recebe essa coenzima A. É a forma dele ser ativado, tá bem? Aí, ele entra tem a mitocôndria tem duas membranas, a externa e a interna, ele passa pela membrana externa e ele tem que chegar na membrana interna. Aí chega a nossa querida, famosa carnitina. A carnitina, gente, é nada mais, nada menos do que o transportador do ácido graxo para a parte interna da mitocôndria. Aí tem gente que fala assim, aí a carnitina contribui para que a carnitina determina que o meu ácido graxo seja oxidado. Sim, ela determina o transporte, mas engraçado, tem umas coisas que eu tenho que olhar para vocês. Eu ainda não estou nesse nível, eu tenho que ver aqui, eu tenho que vir para cá para ver as caras aqui do lado, para acreditar que eu estou falando para alguém. Muita gente acha, assim, que se toma carnitina, a carnitina vai ser responsável pela oxidação. Já ouviu falar isso? Sim ou não? Já ouviu? Não, ou eu estou viajando? A carnitina é responsável só pelo transporte. A sua oxidação vai acontecer de acordo com a demanda, de acordo com a sua capacidade de produzir energia. Não tem nada a ver. É igual eu pegar um carro 1.0 velho, sabe aqueles Fiatzinhos 147, velhinho, você já sabe qual que é? Ou imagina um carro bem velhinho, 1.0, daquele que tem que embalar para subir o morro, sabe? E aí você fala assim, se eu encher o tanque desse meu carro, ele vai produzir mais energia. Ele vai produzir mais energia? Não, porque o motor dele é o mesmo. Entendeu? Ele vai ficar até mais pesado. A única função da carnitina é passar o ácido graxo da cadeia, que está entre as duas membranas, atravessar a membrana interna da mitocôndria. Simples assim, tá bem? Se eu tiver mais carnitina ou menos carnitina, se eu tiver menos, vai atrapalhar. Se eu tiver menos, realmente ele não transporta. Mas se eu tiver mais, não é porque eu tenho mais carnitina que eu vou oxidar mais ácido graxo. Não vai fazer diferença. Eu vou oxidar mais ácido graxo se eu tiver demanda. Teve uma época que usava alguns atletas com um negócio aqui no nariz para aumentar a captura, acho que abria o nariz, sei lá, para aumentar a captura de oxigênio. Já viram isso? Lembra? Teve uma Olimpíada aí, teve alguma atividade, não é um momento. Todo mundo com o negócio pregado aqui no nariz. O que aumenta? Pode aumentar a quantidade de oxigênio que eu consigo respirar, né? Como se a pessoa tivesse um narigão, narizinho. Mas, gente, a capacidade cardiovascular é outra. Eu posso tirar o meu nariz e deixar um buraco aberto aqui. Minha capacidade cardiovascular é péssima, eu subo um andar de escada, eu estou morta. Quase que eu preciso de máscara de oxigênio, tá? Então, não é isso que determina. Aí, o ácido graxo. O ácido graxo aqui, ó, esse radical é o número de carbonos, dentro da matriz interna, ele vai ser quebrado, então eu tenho C, dupla O, OH, eu vou quebrar de 2 em 2. A sequência é uma sequência de 4 reações que vão produzir, durante essa quebra,
quebra aqui de 2 em 2. Vocês entendem quando eu faço esse traço? Que aqui eu tenho CC, CC, CC. Cada um desse aqui é acetil coenzima A. Esse acetil coenzima A entra no ciclo de Krebs. E aqui no ciclo de Krebs, ele vai chegar CO2 e CO2. É a hora que eu falo que a gordura sai pelo nariz. E no ciclo de Krebs, eu vou produzir NADH e FADH2. Isso aqui no ciclo de Krebs. Então, eu tenho produção desse acetil no ciclo de Krebs de NAD, de FAD, mas aqui, na quebra, eu também tenho produção de NADH e FADH2, ok? Então, quando eu quebro um ácido graxo pela beta-oxidação, eu tenho produção de energia. Tudo que a gente quebra. Vocês lembram que lá na via glicolítica? Via glicolítica, eu pego uma glicose que tem quantos carbonos? 6, não é? Quando eu quebro essa molécula de 6 carbonos em 2 de 3, que eu tenho piruvato, eu não tenho produção de ATP? Não tem? Que a gente fala que é a via glicolítica anaeróbica, que é rápida. Então, a partir do momento que eu quebro, eu estou liberando energia. Agora, atenção, a partir do momento que eu quebro, eu estou liberando energia. Quando eu construir, eu coloco energia ali. Então, quando a gente vai ver, quando a gente chegar em síntese de ácidos graxos, que quando eu monto, eu preciso de cola, eu preciso de energia. Quando eu quebro, eu obtenho essa energia de volta. Todo mundo junto? Aqui eu falei que esse acetil, ele vai para o ciclo de Krebs. Mas acetil é acetil, e acetil é da célula. Ele vai para o ciclo de Krebs se precisar de energia. Que outros caminhos que esse acetil pode tomar? Ele pode sintetizar um outro ácido graxo. Ah, Luciano, mas você acabou de quebrar, quando que vai sintetizar? A síntese vai acontecer quando a pessoa voltar a comer, porque a síntese só vai acontecer pelo estímulo da insulina. Então, atenção para isso, tá? Não é qualquer hora que eu tenho síntese, nem qualquer hora que eu tenho quebra. Senão, já pensou? Quebra, sintetiza tudo na mesma hora, que zona, que é isso, zona, não. Que bagunça que é isso? Então, jejum, glucagon, beta-oxidação, quebra, produção de acetil. Esse acetil pode ir para a síntese de colesterol, que também vai acontecer aqui, tanto esse quanto esse, vai acontecer pela ação da insulina. Outro momento. Tá bom? Agora, produção de energia vai acontecer na proporção do que demandar e síntese de corpos cetônicos, que nós vamos entender por que acontece. O destino do glicerol quebrou o triacilglicerídeo, né? Eu tenho o glicerol aqui, os 3 ácidos graxos, ele vai entrar para a neoglicogênese, a principal rota do metabolismo do glicerol. Esse glicerol aí vai sintetizar uma nova glicose. Olha a beta-oxidação. Beta-oxidação, lembra que nós temos esse carbono 1, 2, esse aqui é o carbono alfa, tanto que, quando era um aminoácido, eu tinha aqui um alfa-aminoácido. Se eu tinha uma dupla O, estou falando desse carbono, era um alfa-cetoácido, esse aqui é o carbono alfa, 1, 2. A beta-oxidação é porque trabalha no carbono beta, que é o terceiro carbono. Então, vejam, tenho produção, isso aqui beta-oxidação, hein? Quebra, eu tenho um ácido graxo aqui de 18 carbonos. Primeiro acetil que eu libero, primeiro acetil que eu quebro, eu tenho produção de um FADH2 e de um NADH. Então, para cada acetil, eu tenho produção de um FADH2 e de um NADH. Então, olha, depois, cada acetil vai para o ciclo de Krebs. Em cada volta do ciclo de Krebs, eu tenho um NADH, 2 NADHs, 3 NADHs. Todo mundo junto? 3 NADHs. Eu tenho um FADH2, aqui, ó, um FADH2. E eu tenho
um GTP, que ATP é a mesma coisa. Uma produção, aqui, ó, uma produção de um GTP. Então, no ciclo de Krebs, eu tenho a produção de 3 NADs, um FAD e um GTP. Então, só no ciclo de Krebs, cada volta do ciclo de Krebs, o NAD, ele produz 3, então 3 vezes 3, 9. Um FAD é igual a 2 ATPs, 2. Um GTP é igual a 1. Então, cada ciclo de Krebs, eu tenho produção de 12 ATPs. Todo mundo junto? Sim. Então, vamos contar aqui. Eu tenho um ácido graxo que tem 16 carbonos. 16 carbonos, quantas quebras que eu tenho? Olha, eu tenho uma quebra, 2 quebras, 3 quebras, 4 quebras, 5 quebras, 6 quebras. Ah, porque não está tudo aqui. No último, vejam que a última quebra, ela libera 2. Então, um ácido graxo de 16 carbonos, eu tenho quantos acetis? (16 carbonos, eu tenho quantos acetis? Se eu divido de 2 em 2, gente, 16 dividido por 2, dá quanto? Vocês estão entendendo isso, gente? Sim, dá 8. 8 o quê? Acetis. Acetis. Quantas quebras? 7 quebras. Porque a última quebra... Nossa Senhora! Porque a última quebra libera aqui o último acetil. Então, eu tenho 7 quebras, tá? Todo mundo entendido isso? Então, se eu tenho ácido graxo de 16 carbonos, eu tenho 7 quebras. Vejam que cada quebra produz um FADH2, isso mesmo. O que eu viajei aqui? 7 quebras. Então, em cada quebra, eu tenho a produção de um FADH2. Então, se eu tenho 7 quebras, eu tenho 7 FADH2. Eu tenho 7 NADH, ok? 7 quebras, cada quebra, um FADH2 e um NADH. Todo mundo junto? Cada ciclo de Krebs produz 12 ATPs, que era isso aqui que a gente tinha visto antes. Então, cada acetil desse que entra no ciclo de Krebs produz 12 ATPs. Se eu somo os 7 FADH2 da quebra aqui, mais os 7 NADHs, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 3, 21. Vocês estão entendendo que cada FAD equivale a 2 ATPs, cada NAD equivale a 3? 14, 21, mas cada volta do ciclo de Krebs, eu tenho 131 ATPs de um ácido graxo com 16 carbonos. Entenderam isso? Quantos ATPs que a glicose produzia, que uma glicose produzia? 38? 38. 6 carbonos. Aqui eu tenho uma estrutura de 16, eu tenho muito mais carbonos, eu tenho muito mais CO2 sendo produzido. O meu potencial de produzir, meu potencial de oxidar é muito maior. Então, enquanto uma glicose produz 38 ATPs, aqui eu tenho 131 ATPs de 16 carbonos. Se fosse de 18, mais ainda. Oi. Por isso que o ATP é igual a 9 quilocalorias e o lipídio, a glicose é 4, ou não tem nada a ver? Exatamente. Porque se eu converter ATP para quilocalorias, é ao redor de 7,3, alguma coisa assim. Por isso é que o lipídio tem muito mais quilocalorias, não é? O potencial de um lipídio de produzir energia, de produzir ATP, é maior do que de uma glicose.
Ele tem mais carbono, simples assim. Então, vejam que nós temos todo um preparativo para chegar em acetil. Ou seja, sendo assim, bem grosseiro. Olha aqui. O que é a bocada do ciclo de Krebs? Olha, é acetil. Tudo que vai produzir energia ali vai para no ciclo de Krebs é acetil. Esse acetil pode vir do ácido graxo, pode vir do lipídio, ou pode vir da cadeia carbônica de aminoácidos. O ácido graxo vai produzir muito mais acetil do que o piruvato, que aqui, né, tem a glicose com 6, piruvato 3. Então, vejam que eu tenho um preparativo para chegar em acetil. Estão entendendo isso? Qual que é o preparativo da glicose para chegar em acetil? Qual que é o preparativo da glicose para chegar em acetil? Qual que é a via da glicose que chega até acetil? Hein, gente? Pelo amor de Deus, nós estamos terminando a nossa disciplina. Qual que é a via que quebra a glicose e produz piruvato, e piruvato produz acetil? Ciclo de Krebs. Glicose produzindo acetil. Via glicolítica. Aí eu posso ter aeróbica ou anaeróbica, tá? É esse tipo de entendimento que a gente tem que ter chegando no final da nossa disciplina. Eu tenho um preparativo para chegar a acetil. Eu não estudo bioquímica, gente, de novo, para fazer prova. Isso é profissão de vocês. Glicose, piruvato, acetil. Isso é via glicolítica. Então, o centro da minha produção de energia na mitocôndria, que é onde vai acontecer o ciclo de Krebs, recebe acetil. Esse acetil, ele vem de onde? Estado alimentado, insulina, glicose, via glicolítica. Ácidos graxos, jejum, glucagon, beta-oxidação. Aminoácidos também, principalmente no jejum. Tá claro isso? Então, são preparativos para o ciclo de Krebs. Os corpos cetônicos. Olha, quando o corpo cetônico tem ficado muito... Corpo cetônico é muito falado. Mas que Benedito, borracha. Caneta, borracha. Ué, não apaga o que eu salvei. É porque quando você fecha, quando você sai para ver a gente, meio que salva o que você escreveu. Obrigada. Não queria mesmo que apagasse. Olha aqui, gente. Esse acetil que está vindo, tanto do ácido graxo, quanto do piruvato, quanto do aminoácido, ele vai entrar no ciclo de Krebs. Então, agora nós estamos fechando nossa disciplina. Piruvato, glicose, que eu acabei de escrever. Quem que determina isso aqui? Insulina, não é? Ácidos graxos. Ácido graxo, para chegar em acetil, aqui o que que determina? Beta-oxidação. Então, olha, enquanto que uma glicose produz 2 acetis, um ácido graxo de 18 carbonos produz 9.
Então, durante o jejum, a quantidade de ácido graxo que é produzida é muito grande. Chegam a falar que é uma enxurrada de ácido graxo. Então, durante o jejum, eu tenho um absurdo de acetil sendo produzido. É muito acetil. Isso também pode acontecer em situação... Deixa eu ver aqui, se eu coloquei aqui. Coloquei. Tá. Ó, isso aqui também vai acontecer em situação de diabetes. Em situação de diabetes, o que que acontece? A glicose não entra e aí a célula começa a oxidar ácido graxo. Ou seja, a gente tem uma produção de acetil imensa. Tá claro isso? Tá claro que eu estou no momento do jejum? Beta-oxidação é jejum. Então, ácido graxo quebra, vai produzir um mundo de acetil, e é nesse momento do jejum, o momento que o glucagon está alto, esse acetil entra no ciclo de Krebs. Tá? Quem captura esse acetil no ciclo de Krebs? Então, ó, em que momento que eu estou? Em que momento que eu estou? Jejum. O que que tá? Então, quem que é o hormônio do jejum? O glucagon. O glucagon. O que mais que está acontecendo nesse momento do jejum? Quebra do tecido adiposo. Sim, mobilização do tecido adiposo lá pela lipase hormônio sensível. Isso é com relação ao lipídio. Tem glicemia no jejum? O que mais que o glucagon determina que aconteça? O glucagon é o maestro, mas o maestro é de uma orquestra. Uma orquestra não é de um equipamento só, não é de um instrumento só, não é um maestro só de violinos. Tem piano, tem saxofone, tem flauta, tem violão, tem tambor, triângulo. O maestro é o glucagon. O que mais que acontece no jejum que você espera, pelo menos você espera que aconteça, todos nós esperamos, para que a gente acorde vivo? Até porque senão não acorda. Neoglicogênese? Quebra do glicogênio, que mais? Você está em jejum, o que mais está acontecendo? A neoglicogênese? Para quê? Glicogênio e neoglicogênese? Para fornecer energia. Energia? Para manter a glicemia. Para controlar a glicemia. Para que tecidos? Sistema nervoso central, hemácias, para aqueles tecidos que não precisam de insulina. Até porque tecido adiposo e tecido muscular está obtendo energia a partir de quem agora, no momento do jejum? Jejum. A maior parte do meu corpo, tecido adiposo e tecido muscular, vão obter energia a partir de quem? Lipídios. Qual que é o processo? Que eu estou falando a aula inteira, que é o nosso assunto. De que eu estou falando agora, gente? Beta-oxidação. Da beta-oxidação. Então, você dormindo, você vai produzir ATP, você vai produzir energia a partir de quem? Do lipídio. Do lipídio. E a sua glicemia? Vem da onde? Vem do lipídio que você quebrou? Não, vem da glicose. Tá, mas você não está consumindo glicose. Vem da neoglicogênese.
Essa neoglicogênese está produzindo glicose a partir de quem? Do lipídio que você quebrou? Vocês têm dúvida disso? Neoglicogênese, síntese de quê? Glicose. Glicose. A gente vai sintetizar glicose a partir do lipídio? A partir de quê? Isso. A partir de quê? Aminoácidos. Então, tem coisas que você já tem que ter segurança, que nós estamos falando desde o início. Se você não tem segurança disso, então você não entendeu nada do curso até agora. Presta atenção, estuda. Tem que saber. Tá? Atenção para isso aí. Fica atento. Pensamento metabólico. Saculejo aí. Então, o hormônio agora é o glucagon. Glucagon, beta-oxidação, enchendo de acetil com a enzima A. O glucagon, nesse momento, eu também tenho neoglicogênese, porque eu estou em jejum. Porque eu estou em jejum, não estou consumindo glicose. O meu corpo sintetiza glicose. Então, eu preciso ter neoglicogênese. Então, como que a gente faz neoglicogênese? Aqui, eu estou mostrando acetil entrando no ciclo de Krebs. Se eu tenho estado de jejum, eu vou ter um mundo de acetil, ok? Esse acetil, para entrar no ciclo de Krebs, ele precisa de quem? Do oxaloacetato, e aí ele vira citrato. Essa só tem uma porta de entrada do acetil no ciclo de Krebs. Eu tenho outras formas de entrar no ciclo de Krebs. Olha aqui, olha. O glutarato, que vem do glutamato, ele pode entrar aqui, e por aí, tá? Mas quando eu falo de acetil, é aqui. Quem captura o acetil é o oxaloacetato e forma citrato. Quem produz oxaloacetato? Lembram disso? Glicose. Glicose produz. Glicose tem 6 carbonos. Produz piruvato, que tem 3 carbonos. O piruvato produz oxaloacetato, que tem 4 carbonos. Lembram disso? Aqui ele ganha, ó, 1 carbono. Então, para começar, a primeira coisa, esse oxaloacetato aqui é produzido a partir da glicose. Daí aquela frase, que as gorduras, tá aqui, se queimam, é o ciclo de Krebs, na chama do carboidrato, que é o oxaloacetato. Tudo bem. Agora, o que eu quero chamar a atenção é, eu estou no jejum. Se está no jejum, glucagon. Se está no jejum, precisa de neoglicogênese. Na neoglicogênese, parte desse oxaloacetato é desviado para a neoglicogênese. Lembra que o oxaloacetato, lembra que de piruvato ao acetil aqui, que é? Tem aquela etapa irreversível, de fosfenolpiruvato para piruvato. Ela é irreversível, então o oxaloacetato pula e sobe. Então, esse oxaloacetato aqui, ó, que eu já precisaria de muito, porque eu tenho muita produção de acetil, eu já precisaria de muito oxaloacetato, eu já precisaria de muito, ainda assim, parte dele é desviado para neoglicogênese. Ou seja, nem todo acetil entra no ciclo de Krebs. Parte, esse aqui não consegue, esse aqui não consegue. Estamos juntos? Então, aí, alguns acetis vão sobrar igual arroz de festa. O que vai acontecer com esse acetil que sobra igual arroz de festa? Esse acetil se condensa e forma corpos cetônicos. Os corpos cetônicos são os acetis empacotados. É o acetil pré-fabricado. Tem vantagem nesses corpos cetônicos. Durante o jejum, nós temos uma produção comum de corpos cetônicos, é desejado. Esses corpos cetônicos, eles são solúveis, eles circulam livremente.
sem precisar de albumina, sem precisar de lipoproteína, eles podem ser utilizados no sistema nervoso central. Isso é tranquilo. O problema é em que situação de jejum muito intenso eles causam problemas. E nós vamos ver. Vocês entenderam? Até aí? Situação de jejum intenso, muita beta-oxidação, muito acetil para entrar no ciclo de Krebs. Eu já precisaria, nessa situação, de muito oxalacetato. Além de eu não ter esse oxalacetato todo, se a situação de jejum for muito intensa, esse oxalacetato é desviado para neoglicogênese, ou seja, nem todo acetil consegue entrar no ciclo de Krebs. Ele sobra e ele é guardado. É como se ele fosse guardado pré-preparado na geladeira. Eu vou usar depois, vou usar daqui a pouquinho, vou usar de outra forma. Tá bem? Acontece o seguinte, quando nós temos uma situação tipo diabetes, em que esse jejum é demasiado, em que essa produção de corpos cetônicos ela é absurda, ele transcende a capacidade de utilização pelo organismo. Nós produzimos e nós usamos. Eu uso. Durante a noite, você é capaz de produzir um pouco. Se o seu jejum for maior, você produz mais um pouco. Nós usamos isso daí. O problema é quando a capacidade de uso é maior do que a capacidade, a síntese é maior do que a capacidade de uso. E aí, esses corpos cetônicos, eles liberam hidrogênios. Nós temos aí a cetoacidose diabética, porque ele tem um pKa que, do pH sanguíneo, ele libera oxigênio. Então, a pessoa pode entrar em coma por causa de uma acidose diabética. Essa acidose diabética é devido a essa grande quantidade de corpos cetônicos, tá bem? O hálito do diabético, que é chamado de hálito frutoso, hálito frutado, é devido ao cheiro de acetona, que nesse processo, parte da produção é de acetona. Olha aqui. Olha, observem que parte é o mesmo da síntese de colesterol, ácido graxo, corpo cetônico, isso é tudo condensação de acetil. Condensação de acetil. Só que um segue um caminho final e o outro, né? Aí aqui, ó, hidroximetil com a enzima A, que é o produto, só que aqui a enzima começa a ser diferente. Aí eu tenho a produção de acetoacetato, que eu tenho 2 acetis, desses 4 acetis aqui, né? Esses 4 acetis, desses 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é espontâneo, pode liberar um CO2 e eu tenho a produção de acetona. A outra forma é o 3-hidroxibutirato, então esse acetoacetato forma 3-hidroxibutirato. Essa acetona, ela é eliminada pela respiração, então daí o hálito frutado. Os dois corpos cetônicos que são metabolizáveis são o acetoacetato e o hidroxibutirato. Tudo bem? A acetona também sai pelo nariz. Eles são solúveis, eles são produzidos, veja, eles são produzidos no fígado, eles são produzidos no fígado e usados por qualquer tecido, exceto o fígado. Olha, diminuiu a insulina, isso aqui é o jejum clássico, né? Diminuiu a insulina, aumentou o glucagon, causou lipólise, lipase hormônio sensível, aumenta ácidos graxos no plasma, aumenta a liberação de corpos cetônicos, nós temos uma cetoacidose, que pode variar de acordo com a intensidade. O que é um dos fatores? O fígado aqui no jejum, muito ácido graxo, muito acetil com a enzima A,
E o oxaloacetato é desviado para a neoglicogênese. Conclusão, acetil é canalizado para os corpos cetônicos. Cetonemia, anemia, corpos cetônicos no sangue. Quando a capacidade de produção é maior do que o consumo, vai causar uma acidemia, porque o grupo carboxila dos corpos cetônicos liberam H+ no sangue. Libera H+ no sangue, é um ácido clássico, que vai diminuir o pH, potencial hidrogênio único. A cetoacidose é observada mais frequentemente no diabetes tipo 1, tá? Que é o não controlado, que é o que depende de insulina. E o sintoma muito comum é o odor frutado da respiração, porque se nesse processo aqui eu tenho a produção do acetato, do hidroxibutirato, eu também tenho da acetona. Então, se eu tenho muita acetona, é sinal que esse processo aqui funciona de forma intensa. Os corpos cetônicos produzidos no fígado são levados para todo o tecido. Os metabolizáveis, o hidroxibutirato, o acetato. A acetona que não é utilizada como fonte de energia. Ok, gente? Na verdade, está faltando agora só a síntese de ácido graxo, que ela é o oposto do que a gente viu até agora. Se eu tive o glucagon para quebrar na insulina, eu tenho a síntese. Então, toda a síntese de ácido graxo vai acontecer com as enzimas desfosforiladas, que são as enzimas no formato do momento da insulina. Então, aí eu tenho a ácido graxo sintase e a malonil com a enzima A carboxilase, que aí a gente vê na próxima aula. Agora é só fechar, eu já até dei um apanhado, porque muita coisa aí de síntese de ácido graxo já está bem batida. Luciana. Oi. Eu tenho uma dúvida que surgiu, que meu pai está com colesterol alto e o médico receitou caminhada, mas não, pelo jeito que eu vi, não faz muito sentido isso, né? A caminhada diminuir o colesterol. Faz. Sabe por quê? Natália, nós vimos aí que nós temos um controle da síntese, que é da hidroximetilglutariol com a enzima A redutase, e dos receptores. Então, quando a pessoa faz atividade física, ela aumenta a sensibilidade desses receptores. O que acontece, sabe quando você pega um chip de celular que você coloca lá e ele não lê, ele não lê, ele não lê? Sabe? Sabe, gente? Hein? Sim. Aí o que você faz? Aí você dá uma sopradinha lá no local, limpa o seu chip. Então, isso daí é receptor. É o problema lá do receptor. Quando você faz atividade física, você melhora a circulação, você também melhora a resposta dos seus receptores. Não é específico da caminhada, é a atividade física. Melhorar a alimentação. A obesidade diminui também essa questão de membrana, essa questão de receptores. Então, normalmente está envolvido diabetes, hipertensão e colesterol alto. Quando a pessoa aumenta a atividade física, ela aumenta os receptores, que vai aumentar a melhor resposta para a insulina. Então, aí o nível de glicose regula, pelos receptores reconhecerem melhor a insulina, melhora os receptores para reconhecimento do LDL, e aí o LDL entra na célula. À medida que o LDL entra na célula, para de sintetizar. Então, um dos melhores controles que tem é receptor. Atividade física funciona assim, obesidade prejudica esse receptor aí. Equilíbrio na vida, né? Atividade física, boa alimentação, saúde mental. Paz, pleno. Obrigada, Luciana. E eu ouvi também um congresso. Sim, obrigada. Eu ouvi em um congresso que o consumo de gorduras saturadas agrava a hipercolesterolemia. Faz sentido essa afirmação? Tem uma relação com vai chegando no fim da aula, eu começo a falhar. Gorduras saturadas serem mais
aterogênicas, terem uma relação aí com favorecimento da produção do LDL. Tem essa relação, sim. Obrigada. Tanto que é indicado a dieta do Mediterrâneo, mas assim, de forma geral, tá? Acetil, de qualquer lugar, principalmente de glicose. Principalmente de glicose. Tanto que a insulina é que estimula a síntese de colesterol. A insulina, gente, ela é lipogênica. Muito doce, muito açúcar, favorece tanto ou até mais. Eu não tenho dados de pesquisa para falar isso, sabe? Deve ter algum artigo falando sobre isso daí. Mas o princípio básico é assim: mais açúcar, mais carboidrato, uma dieta mais desbalanceada, ela vai favorecer muito mais a síntese de colesterol do que, inclusive, a gordura saturada. Obrigada. Tá? Eu não sei, eu não lembro. Eu já vi alguns artigos que associam, mas eu não lembro qual que é essa associação. Porque, na verdade, a gordura é gordura. O ácido graxo tem que ser quebrado para acetil para sintetizar colesterol. Isso é fato. Qual que é exatamente a relação aí? Eu não lembro o que o artigo falava. Mas é a alimentação equilibrada. Ao mesmo tempo, gente, o óleo poliinsaturado, ele é muito mais suscetível ao ataque de oxigênio do que o saturado. Então, também já teve uma época assim, eu não gosto dessas coisas. Deus me livre de gordura de porco. É saturado, faz mal. Aí era só o óleo. Aí depois teve uma época que foi... Eu acho que a gente ainda está um pouco nessa época. Aí a gente vê vendendo gordura de porco, não é? Sem extremismos. A dieta tem que ser balanceada, ela tem que ter de todas as formas. Síntese de colesterol acontece por acetil, que vem principalmente da glicose. Insulina lipogênica, ponto. O ácido graxo pode ter algum favorecimento aí a ser mais heterogênico, tá? Mas é simples assim. Colesterol, insulina lipogênica. Obrigada. Eu adoro essas falas. Porque elas vêm assim, na prática, essas frases, elas são colocadas com tanta certeza que a gente fala assim, deve ser, né? Não, espera aí. Colesterol é carboidrato. Praticamente isso. Sim, aquele carboidrato, né? Colesterol, ele vem do acetil, que vem da insulina, do momento da insulina. Então, colesterol é insulina lipogênica. Essa frase vocês vão escutar muito na vida. Guardem ela, insulina lipogênica. Lipogênica. Colesterol é um lipídio. Mais alguma dúvida? Tudo bem, então? Eu que agradeço a presença de vocês. Tchau, tchau.